O projeto Educando para Cristo traz mais um estudo da Palavra de Deus e o tema de hoje é o verdadeiro jejum bíblico. Você costuma jejuar? Entendo o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro jejum. Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo já há algum tempo aqui nas minhas redes, e eu quero, em rápidas palavras, orientar biblicamente acerca do que é o jejum bíblico, se é necessário essa prática hoje, se isso está em vigência a partir do Novo Testamento. Portanto, fica nesse vídeo, porque nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre o verdadeiro jejum bíblico. Em primeiro lugar, o jejum não é uma prática apenas do judaísmo, como muitas pessoas imaginam. O islamismo também pratica o jejum durante o Ramadã, e várias outras religiões também praticam esse ritual chamado jejum. Em segundo lugar, não é a prática do jejum em si, mas os princípios que o acompanham é que são necessários, vou assim colocar, e são importantes, como, por exemplo, a oração, que está intrinsecamente ligada ao jejum, e a gente vai ver isso agora posteriormente. No Antigo Testamento, os judeus praticavam o jejum no dia da expiação, ou dia do perdão em hebraico, chamado de Yom Kippur. Conforme nós lemos em Levítico, capítulo 15 e capítulo 16, o jejum, no Antigo Testamento, praticado pelos judeus, sempre foi acompanhado de grande constrição e arrependimento de pecados. Por isso, essa prática era feita no dia do Yom Kippur, no dia do perdão entre os judeus. Eu gosto muito dos comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes a respeito do jejum. Ele diz o seguinte: o jejum é quando você se abstém de algo legítimo e bom para se apropriar de algo muito melhor, como a comunhão com Cristo. Ou seja, o jejum é você abrir mão da comida da terra para se aproximar e se apropriar da comida do céu. É quando você se abstém de tudo que está ao seu redor, inclusive de comida. Não é apenas de alimento, não é apenas de comida. É quando você se abstém de tudo que está ao seu redor, de todas as coisas físicas que te impedem de ter comunhão com Deus, inclusive do alimento. O alimento é uma dessas coisas que você vai se abster para ter mais comunhão com Cristo e com a sua palavra. Os servos da rainha Esther, capítulo 4, versículo 15 a 17, eles jejuaram na fortaleza de Susã por 3 dias antes dela comparecer diante do rei Assuero. E várias outras passagens bíblicas mostram homens jejuando por um propósito específico. Esdras também declarou um jejum para a volta dos judeus, conforme nós lemos em Esdras, no capítulo 8, versículo 21 a 22. Davi jejuou após o seu pecado com Betseba. Daniel também estava em jejum e oração, conforme nós lemos em Daniel, capítulo 10, versículos 2 até o versículo 13. Elias também jejuou quando foi confrontar o rei Acabe dos seus pecados. E assim sucessivamente, nós temos vários homens, como Jonas, que jejuou pela cidade de Nínive, e assim sucessivamente. Vários homens da Bíblia, eles jejuaram, mas eles jejuaram por uma causa específica. Mas o que o Novo Testamento, até então nós estamos vendo no Antigo Testamento, o que o Novo Testamento fala especificamente a respeito do jejum? Jesus concorda com essa prática? Os apóstolos concordavam com essa prática do jejum? Vamos a algumas referências bíblicas. Bom, a partir do Novo Testamento, a prática do jejum, ela não se torna uma prática obrigatória e muito menos rotineira. Você não pode jejuar por qualquer motivo, e nem jejuar, hoje eu acordei com vontade de jejuar, eu vou jejuar. Não, o jejum não pode ser uma prática rotineira, como é feito pelos fariseus. Jesus vai condenar veementemente o jejum farisaico. E é isso que nós vamos ver agora nas referências bíblicas. O jejum bíblico, no Novo Testamento, está sempre ligado a propósitos de arrependimento e também de oração. Você não pode jejuar, eu vou jejuar para me comprar uma casa, eu vou jejuar para Deus me dar um carro, eu vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego. Não, o jejum não é uma espécie de barganha com Deus, de sacrilégio, de sacrifício, para se alcançar alguma benéfica, algum favor ou cuidado específico do Senhor. Não, Deus não se compra com nossos sacrifícios, jejuns, penitências, nada disso. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário uma vez só. O jejum é somente para ter comunhão, adoração a Deus. Comunhão está intimamente ligada ao arrependimento e à comunhão com Deus. Vamos ver isso dentro das Escrituras. Vestir-se de luto, pano de saco,
jogar cinza sobre a sua cabeça ou se assentar sobre as cinzas era um costume muito comum entre os judeus do Antigo Testamento. Os judeus são muito ritualísticos, de forma muito externa. Nós que temos a cultura grega não cremos muito bem nisso, porque o que é evidenciado em comunhão com Deus conosco está ligado mais no interior e não no exterior. Mas na cultura judaica não. Eles são bem estereotipados mesmo. É bem exterior o propósito de jejum principalmente. E é isso que nós vamos ver aqui agora, em alguns textos bíblicos, Jesus ensinando como deve ser o verdadeiro jejum. Qual é o principal texto bíblico no Novo Testamento que trata a respeito do verdadeiro jejum e como ele deve ser feito? O principal texto foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Em Mateus no capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus vai dizer o seguinte. Ou seja, Jesus não está proibindo o jejum. Não é se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem. Parece que Jesus aqui está endossando a questão do jejum, mas dando alguns pré-requisitos para que o jejum seja válido diante de Deus no período da graça. Eu não gosto de usar esse período da graça, porque sempre houve período de graça. Mas no período do Novo Testamento. Vejamos também, em Mateus capítulo 9, versículo 15, os discípulos de João questionavam os discípulos de Jesus por eles não jejuarem. E vamos ver o motivo. Mateus capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte. Jesus respondeu. Como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Resumo da ópera, queridos. Jesus nos ensina que o jejum pode ser feito, mas não deve ser feito por muito tempo. E não deve ser feito às vistas das pessoas. Está intrinsecamente ligado ao arrependimento e à oração. Você não pode jejuar por qualquer motivo. E quando você for jejuar, você não pode trabalhar, não pode limpar a casa, não pode fazer comida. Você tem que ficar trancado de joelhos, com a Bíblia aberta, lendo a palavra, meditando nas Escrituras e tendo comunhão com Deus. Por isso, eu quase não jejuo. Quando eu quero jejuar, eu dedico o meu dia inteiro somente para Cristo. Eu não trabalho, não faço absolutamente nada, não gravo vídeo aqui para vocês. Eu pego a minha Bíblia, vou ler, vou estudar. E vou estar orando, em oração ao Pai, em comunhão com Deus. Porque esse é o verdadeiro jejum. Não tem esse negócio de, eu vou apresentar um jejum, sentir de jejuar. Aí vai trabalhar, vai estudar, vai para a escola de jejum. Não existe isso. O jejum é um momento de separação, de comunhão com as coisas externas, inclusive com o alimento. Não é só do alimento, é de todas as coisas, incluindo também os alimentos. Espero ter ajudado você. E jejue, mas jejue de forma bíblica. Não jejue para alcançar alguma bênção, favor, benesse do Senhor. Mas para ter comunhão, arrepender dos seus pecados e ter comunhão com o Senhor, mediante a sua palavra. Que Deus abençoe seu dia.